Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor Partilha entre Irmãos. Dois irmãos estão do lado de cá para conversar com você, com vocês que estão aí, mas que fazem parte da nossa família, da família de Deus, a Igreja do Senhor, ou quem sabe você que sei lá como, caiu aí no seu colo o podcast, bem-vindo. Que bom a gente poder estar juntos para partilhar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Caminhando? Ô, Padre Antônio, na alegria do Senhor. Olha, esse salmo, a gente vai para a parte 3, Padre Antônio. Parte 3 do Salmo 90, depois que de salmo maravilhoso, 90, a revanche, agora é Salmo 90, a saga continua. Tamo lá, o salmo bonito demais, né? E que bom, porque ele é tão conhecido, muita gente conhece de cabeça o Salmo 90, né? E quer dizer, então, que a gente está falando de algo que todo mundo tem um pouquinho presente no coração. Isso é bom, é sinal de que a gente está falando de alguma coisa que a gente conhece, né? E que vai, né? Bate no coração de cada um. Chega lá no coração, exatamente. Mas a gente hoje já está terminando, né, Laura? Porque eu acho que só faltam os últimos 3 versículos, Padre Antônio. Exato, do 14 ao 16. Então, vamos lá, porque aqui existem promessas lindas do nosso Deus, lindas, lindas. Eu, há algum tempo atrás, li um autor que é confiável, portanto, vou vender o peixe que eu comprei, né? Que disse que na Bíblia existem mais de 3.000 promessas de Deus. Ele deve ter contado, eu não contei, então eu estou passando o que eu li. 3.000 promessas de Deus. 3.000 citações em que o Senhor diz: eu farei, eu estarei. Isso é muito lindo, né? Porque o nosso Deus, um dos nomes que ele recebe na Sagrada Escritura é o Fiel. O Fiel, com F, né, maiúsculo, com letra maiúscula. Quer dizer, então, que quando ele promete, ele realiza. E existem 3.000 passagens na Escritura em que o Senhor nos garante que nós podemos contar com a presença e com a ação, o trabalho dele na nossa vida. Acho que saber disso é bom, né? Nossa, Padre Antônio, o senhor sabe que, embora eu soubesse já, eu já sabia dessa há algum tempo, mas agora, ouvindo o senhor declarar, sabe o que me bateu assim, né? Deus se antecipa, né, às minhas preocupações, aos meus dilemas, aos meus problemas. É essa compreensão que eu estou tendo quando o senhor falou que Deus tem 3.000 promessas, quer dizer, ele já antecipadamente providenciou, né, para cada situação que ele sabe que o senhor vai se envolver, algum irmão, alguma irmã, ele já se preocupou em ter uma promessa para cada situação. É lindo demais. E é legal, né? Porque em 3.000 promessas, se fosse algo meramente humano, era possível que a gente encontrasse alguma coisa que não caísse muito bem. Imagina você dizer 3.000 coisas, né? Se numa conversa nossa a gente contasse 3.000 coisas, é possível que no meio delas a gente encontrasse algumas bobagens, né? Com certeza. Mas no caso de coisas que vêm de Deus, em 3.000 promessas, ele não se engana nem nos engana em nada. Então você não encontra nenhum tipo de fantasia. Não há nenhuma promessa na Escritura que pareça algo do tipo: você não terá mais problemas, você, né? Pelo contrário, há promessas que, aliás, algumas delas aqui, que deixam bastante claro para a gente: olha, é possível que você tenha desafios pela frente, é possível que você encontre obstáculos, mas conte comigo mesmo ali. Eu estarei aí. Né? Não há enganos nas promessas de Deus. Nem não fantasia. Há fábulas. Né? Deus não cria em nós expectativas de irrealidade. O nosso Deus é um Deus que trabalha com o que é real. Né? Nós costumamos perder muito tempo fantasiando coisas, né? Imaginamos coisas a nosso respeito. Né? Às vezes deixamos de trabalhar a nossa realidade para fantasiar
uma imagem de nós mesmos meio exagerada, né? Nós criamos expectativas para o futuro que são um pouquinho irreais, né? Do tipo, quando eu ganhar na loto, mesmo que eu não jogue, né? Quando eu ganhar na loto. Ora, Deus não faz nada disso porque ele não trabalha com irrealidades, fantasias. O nosso Deus um dia pegou em barro para nos moldar, né? E ele continua trabalhando, colocando a mão na massa, naquilo que é real, né? E ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe dos nossos limites. E no meio de tudo isso, ele trabalha e ele mostra a presença dele. Portanto, um cristão não é uma pessoa ingênua, né? Que não conta com a fragilidade do barro do qual é feito, né? E fantasia coisas que não têm cara e cheiro de realidade, de limites, né? Um cristão é alguém que tem o pezinho no chão a respeito de todas essas coisas, mas que sabe que no meio de todas as coisas, também no meio das nossas limitações, das nossas fragilidades, o Senhor trabalha e faz-se presente conosco, né? Quando a gente entende isso, a gente começa até a deixar de lado algumas coisas que podem soar gostosas, mas que não são reais, né? E a gente começa a ver coisas bonitas até no meio das dificuldades. Deus está lá, a mão de Deus está ali. Padre Antônio, me vem assim uma palavra no coração com tudo isso que o senhor falou, né? Eu estou tendo um novo entendimento dessa palavra. A palavra providência, né? Então, cada uma dessas promessas é uma providência que Deus está tomando no seu cuidado de pai em relação a cada um de nós, seus filhos, né? Ele já está providenciando. Eu estou encantada. E nada é obstáculo bastante para impedir o Senhor de nos conduzir na direção que ele tem para a gente, né? Eu te emprestei um livro ainda há pouquinho, né? Emprestei, viu, Laura? É meu, tá? Tá. Mas vamos pegar, vamos fazer propaganda de graça, porque acho que é um esse livro, título, gostoso, né? O nome do livro é Santos para Pecadores, né? Como é que é? 9 almas fortalecidas por Deus. Uau. Né? E é legal porque, o que me chamou a atenção no livro, que é gostoso de ler, porque é fácil, que o livro fala de 9 santos, que quando a gente olha a história deles, a gente percebe, papai do céu, esses caras tinham tudo para dar errado. E humanamente, alguns deles deram, né? São José Bento Labre, né, que é um dos que é retratado nesse livro, ele foi mendigo. Humanamente, esse homem foi um fracasso. Humanamente, ele foi um miserável. Humanamente, ele foi um desprovido, né? E daí também tem a palavra providência que você falou, né? Mas quando a gente olha com os olhos da fé, não faltou providência de Deus na vida dele. Tanto não faltou que nem a miséria, né, nem a indigência foram um obstáculo bastante para impedi-lo de se tornar aquilo que Deus quer fazer da gente, que é homens e mulheres santos. Então, no fundo, a única coisa que pode ser problema é pecado, né? Problema não é problema, problema é problema. A gente administra alguns que não se resolvem tão fácil, a gente resolve outros. Agora, nenhum obstáculo é grande o bastante que seja capaz de impedir Deus de nos transformar no que Ele quer que a gente seja. Ele tem promessas, Ele tem providência para todo tipo de situação. Portanto, meus irmãos queridos, agarrar-se nas promessas de Deus é o melhor que a gente pode fazer naquelas horas em que a gente está encontrando obstáculos, desafios. Lembrar das promessas de Deus ajuda a gente, essas preciosas promessas, como diz a Bíblia, ajuda a gente a não se abater diante dos obstáculos, porque quando os obstáculos chegam, a nossa natureza, o nosso humano, ele tem a tendência a se retrair, voltar atrás, quando na verdade existem algumas cruzes que até aprimoram o trabalho de Deus, sabe? Sabedoria da igreja, né? Alguns santos disseram isso, reconhecer que
Tudo que Deus faz na terra é marcado pelo sinal da cruz. Isso significa que a cruz amadurece as obras de Deus. A cruz amadurece o servo de Deus. Então, diante da cruz, não é hora de se retrair e desistir, voltar atrás. É hora de lembrar das promessas de Deus, passar pela cruz, deixar que o fogo da cruz purifique o que Deus está fazendo na gente e vida que segue. Vamos em frente, né? Às vezes a tentação é outra, né, Padre Antônio? É a bendita da fantasia, né? Da superficialidade, enfim, de não querer encarar aquele momento de cruz e qualquer coisa vou buscar para aliviar, né? Sempre lembrando que não reconhecer na cruz parte de um trabalho de Deus é característica dos ingênuos. E ingenuidade não é virtude, né? Não. Se eu me proponho a fazer algo que é de Deus, se eu me proponho a fazer algo que eu reconheço, eu discerno que é fidelidade a Deus, fidelidade ao chamado de Deus para mim, faz parte desse caminho à cruz. Seria esquisito não encontrá-la. Portanto, é preciso passar por ela e vamos em frente. Imaginar que você vai fazer um caminho de resposta ao chamado de Deus sem encontrar cruz, olha, eu não sei o que se passou na sua mente, mas me parece que é uma ingenuidade, é uma fantasia muito grande. O fato de você ter um chamado de Deus sobre a sua vida não significa que o seu caminho vai ser fácil. Significa que você vai fazer o caminho certo. Mas quem disse que o caminho certo é o caminho fácil, né? Eu hoje de manhã estava conversando com umas irmãs e estava lembrando uma frase que é parte de um livro de um pastor muito conhecido no Brasil, um homem muito reto com Deus, né? Ele não é daqui do Rio. E ele escreveu um livreto para líderes cristãos, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: às vezes a gente deixa de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. Quando a gente não entende que o caminho da fidelidade a Deus é também um caminho de cruz, a gente, por exemplo, pode deixar de fazer o que é certo para começar a fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que parece dar mais resultados, pelo menos resultados mais imediatos. E aí, meu amigo querido, a gente se embanana em escolhas, em estradas que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. Quando você abraça um chamado de Deus, isso não significa que você não vai ter problemas no caminho. Significa apenas que você vai estar contando com o Senhor todo o tempo no seu caminho e que Ele vai honrar as promessas que Ele mesmo fez. Deus não tem compromisso nenhum com as minhas fantasias, mas Ele tem todos os compromissos possíveis com as promessas que Ele fez. Então, se eu me agarro nelas, vai dar certo, vai dar certo. Vamos no Salmo lá. Vamos nessas promessas. Pois olha, versículo 14, né, que eu acho que foi o que a gente parou. Primeiro, olha que coisa linda. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Logo de cara já corta com aquela fantasia, né? De cara. Pois é. Não, e detalhe, tem uma condição para a promessa, né? Isso também é legal, né? As promessas de Deus não são promessas de um sedutor enganoso. São promessas de um pai que deixa bem claro para a gente qual é também o nosso pedaço na história. Porque se uniu a mim, eu o livrarei. Ou seja... Lindo esse unir a mim, né? Pois é. Nossa união com Deus é a grande proteção, é o grande escudo da nossa vida. Quanto mais a minha mente e o meu coração, quanto mais a minha vontade está unida à vontade de Deus, mais o Senhor me livra de caminhos onde eu posso me perder. O tipo de união mais perfeito que pode existir entre duas pessoas é quando elas se encontram na mesma vontade.
O tipo de união mais perfeito que pode existir entre nós e as três pessoas divinas é quando a vontade de Deus se torna a vontade da gente. Eu quero o que Deus quer, eu amo o que Deus ama, eu aceito o que vem de Deus e não quero o que não vem de Deus. É claro que essa união de uma só vontade, no nosso caso, né, uma união entre o nosso coração e o coração de Deus, para que ela seja possível, é preciso que haja antes uma união que é a união que acontece pela graça divina. Ou seja, é preciso que o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós, gere em nós um coração novo. Mas quando a gente tem essa união com Deus, ela livra a gente de tantos enganos, de tantos descaminhos, de tantos perigos onde a gente se coloca quando a gente é conduzido pela vontade própria da gente, perdida da vontade de Deus. Eu acho que essa frase aqui, olha, se a gente entende bem o que está nela, a gente entende algo que é livramento. O pessoal hoje de vez em quando fala, eita, que isso aí foi livramento. Pois é, o maior livramento é unir-se a Deus. Padre Antônio, eu conheço esse versículo há tantos anos, mas eu nunca assim, tinha vindo ao meu coração dessa forma. Eu estou entendendo como um chamado de Deus mesmo, né? Como Deus chamou tantos, né, na Bíblia, assim, pessoalmente me chamando, olha, Laura, o que se une a mim, Antônio, Geraldo, meu irmão, minha irmã, o que sentia assim um chamado do próprio Pai para nos alertar, para cuidar da gente, para nos livrar do perigo. E quantas vezes a gente deixa para lá, a gente faz Deus esperar. Tá, tudo bem, deixa que amanhã eu me uno a ti. Então, assim, eu estou muito tocada ouvindo Deus dizer o que se une a mim. Sentir Deus chamando cada um de nós para se unir a Ele. Sim, e é uma oração que a gente pode fazer, né? Quando a gente está passando pelo problema que for, na dimensão, na área da nossa vida que for, se a gente vai aos pés do Senhor em oração para se unir a Ele, né? A gente pode dizer, Senhor, nessa situação eu quero estar unido a Ti. Eu não quero permitir que essa situação que eu estou vivendo se intrometa entre o meu coração e o Teu. Então, Senhor, uma coisa só eu te peço, como diz a palavra de Deus em outro salmo, né? Uma coisa só eu peço ao Senhor, habitar sempre na Sua presença. Senhor, não deixa que essa situação me tire das Tuas mãos. Quando a gente faz essa oração, Deus vê o coração da gente, Ele vê o desejo que a gente tem de, não importa o que aconteça, a gente estar com Ele. E isso se torna fonte de livramento, é o que diz aqui a palavra, né? Esse coração reto que deseja estar unido ao Senhor, por causa dessa união, por causa desse desejo, ele é libertado por Deus de muita confusão, de muitos enganos. É claro isso, é certo isso, é promessa do Senhor isso. Então, quando você estiver, de repente, numa situação complicada, que está se avizinhando, que está chegando aos pouquinhos, ou quando você estiver no meio de uma situação que está exigindo de você, sei lá, uma decisão, antes de qualquer coisa, Senhor, eu estou unido a Ti, não permite que essa situação me separe de Ti. Eu quero viver tudo isso junto contigo. Eu quero viver esse desafio que está chegando unido a Ti. Fazer esse propósito no coração me parece que é algo muito valioso, porque há coisas que a gente não escolhe que cheguem, elas vão vir. Só que no fundo, o grande desafio da nossa vida, no fundo é esse, é viver o que quer que seja, unido ao Senhor, ou então permitir que aquela situação que chegou se intrometa entre a gente e Ele, e tire o coração da gente das mãos dele, né? Assim, enquanto o senhor falava, eu pensei numa situação bem concreta. Eu fui ofendida, estou muito chateada, magoada, e nesse momento eu posso dizer, né, Senhor, olha,
Tô com muita raiva do fulano, tô muito magoada, mas eu escolho me unir a ti. Assim, pude perceber isso de uma forma bem concreta, né, Padre Antônio? Uma situação que é uma das coisas que pode me impedir de unir o Senhor, eu estar com raiva, com ódio, né, de uma pessoa revoltada por ter sido humilhada, ofendida, e poder dizer para Deus, Senhor, eu estou com raiva, eu estou revoltada, eu estou magoada, mas eu não vou deixar isso. Eu quero me unir a ti, mesmo magoada, mesmo com raiva. E aí o Senhor vai dizer para você, porque você se uniu a mim, eu livrarei você desse rancor, dessa mágoa, eu livrarei você de se tornar escravo de uma lembrança que está te machucando, né? Eu te livrarei dessas coisas que são uma tortura e que são perdição para a gente, né? Então, é promessa de Deus. E a coisa mais linda que a gente pode ter nessa vida é a nossa união com Deus, né? Talvez a gente às vezes esqueça disso, né? Mas a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é a nossa união com Deus. E se a gente permite que algo roube essa nossa união com Deus, a gente tem que logo lembrar, opa, o que eu estou fazendo? Volta para Ele, corre até Ele, renova essa união, renova, Senhor, se tem alguma coisa, se há algum sentimento, se há algum senão, algum porém no meu coração que está me impedindo de viver unido a Ti nesse momento, nessa situação, eu te entrego isso agora. Eu não quero que esse obstáculo, que essa resistência me impeça de experimentar a minha união contigo. Cara, é falar com Deus também. Aí a gente tem que se jogar na oração, porque senão... Mas me parece que é o tipo de oração que dá tanta clareza para a gente do que está em jogo na história, que parece que a gente, opa, é isso que está acontecendo. Então a gente se apruma rapidinho, né? Há orações que me parece que ajudam a gente nisso. Elas desvelam, elas revelam o que está em jogo na vida da gente, né? E quando a gente percebe, a gente se ajeita por dentro, né? O Espírito Santo rápido nos socorre e a gente recebe dele livramento, né? Livramento. Acho que essa palavra é importante, porque afinal todo mundo parece que usa ela hoje em dia, mas às vezes usa de uma maneira meio boba, né? Não, mas o Senhor nos livra daquilo que realmente é perigo para nós. E os maiores perigos estão aqui, né? Os maiores perigos estão aqui, não estão fora. Jesus diz, olha, não teme aquele que mata só o corpo, teme aquilo ou aquele, né, que além de matar o corpo pode matar a alma, né? Teme isso. Então, os grandes livramentos são os que o Senhor faz para desarmar as armadilhas, né? Para desarmar as... Como é que a gente pode dizer? Desarmar as ciladas que às vezes ficam escondidas aqui, como naqueles desenhos, né, animados que eu gosto de ver, né? O pica-pau andando e de repente tem ali uma armadilha, né, que ele não está vendo, ali uma armadilha de urso embaixo de umas folhas. Pois é, tem um monte delas aqui dentro e elas têm que ser desarmadas, essas ciladas. Padre Antônio, então, essas armadilhas emboscadas, né? Que de vez em quando a gente cai, depois que cai é que a gente se dá conta, meu Deus, caí. Mas aqui nessa promessa maravilhosa que eu creio o Espírito Santo está nos dando entendimento novo, vapt-vupt, o que se uniu a mim, eu o livrarei. Então, um ato de união a Deus, do jeito que a gente estiver. Mas a gente poder dizer, como o senhor falou, fazer esse ato de união. Eu estou gostando de falar isso. Fazer um ato de união com Deus, porque aquela armadilha me tirou, quebrou, interrompeu. Mas eu sou livre para fazer, eu quero retomar, eu quero fazer agora um ato de união ao meu Deus. Exatamente. E saber voltar. Pelo que você está falando, o que eu estou entendendo é isso. Quer dizer, quando a gente descobre que a gente está muito perto de cair numa armadilha, ou quando a gente de fato caiu, saber voltar, saber retomar a comunhão com Deus. Arrepender-se quer dizer isso, né? É o segredo da história. A gente às vezes cai e fica muito tempo caído. E quanto mais tempo caído você fica, mais difícil fica de levantar também, né?
não precisa, né, dar muita explicação. Na nossa idade já, se a gente ajoelha ou se a gente cai, se ficar muito tempo, quanto mais tempo fica, mais complicado fica para levantar. Pois também é assim na vida espiritual, né? Se eu caio e permaneço caído, né, e não volto logo, é possível que eu vá caindo em outras coisas também, né? Um mal chama outro, né? Mas, por outro lado, se eu caio, mas reconheço e com arrependimento eu retomo a minha comunhão com o Senhor, Senhor, eu estou de volta, Senhor, eu quero me manter unido. Essa raiva, essa fofoca estão me tirando a união contigo e eu não aceito, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Estou de volta, me mantém em silêncio, me mantém com o coração em oração. Pronto, essa volta é o segredo do negócio. Quanto mais rápido a gente volta, mais difícil é cair depois. Esse é o segredo do negócio. Quanto mais rápido você volta para Deus, quanto mais rápido você se arrepende, mais você fica preparado para resistir a novas quedas. Quanto mais você demora para voltar para o Senhor, pensando, agora deixa para lá, agora já foi, agora... ou então alimentando certas coisas, mais é possível que você vá caindo em outros pontos, em outras armadilhas. Portanto, a gente tem que, estar muito atento a esse combate interior que a gente está constantemente travando. Nossa união com Deus é a nossa proteção, é o nosso escudo. Se eu percebo que a minha união com Deus foi arranhada por algo, rápido, seja do que for, eu devo voltar a ela. Seja do que for, dor, pecado, seja do que for. Sim, uma conversa na qual eu senti que eu fui crítico de maneira maldosa. Até uma coisa que a gente vê, né, pai? Exato. Senhor, perdão, que isso roubou a minha união contigo. Porque esse não é o teu jeito de falar das pessoas, esse não é o teu jeito de julgar as pessoas. Te peço perdão, quero retomar minha comunhão com o Senhor. Isso vai te ajudar a ficar mais vigilante para não cair de novo no mesmo ponto. Agora, se você... já falei, quer saber de mim? Eu falei, foi uma verdade mesmo, viu? Não, porque... Aí pronto, aí a gente começa. Aí daqui a pouco, depois de ter caído na falta de caridade, aí você cai na curiosidade. Porque aí alguém vai dizer, não é verdade isso que você está dizendo. É verdade. Pronto, aí danou-se tudo. Aí vai de um mal a pior, né? E aí ele complementa, né? Além de nos livrar, e o protegerei. É isso que o senhor está acabando de falar, né? Exato. E o protegerei para as próximas, pois conhece o meu nome. A gente sabe que na Bíblia conhecer o nome não é... eu conheço o nome. Não. Conhecer o nome significa que alguém contou para você o nome dele, né? Na Bíblia, no relato do livro do Êxodo, em que o Senhor revela a Moisés o seu nome, né? É bem isso, né? Moisés, vem cá, né? Eu vou contar para você quem eu sou. Prazer, eu sou aquele que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vou te contar o que eu vou fazer. É como se o Senhor estivesse se apresentando para ele, né? Pois bem, é bem isso, né? Você conhece o meu nome. Você tem intimidade comigo, você sabe quem eu sou, por isso eu vou ser a sua proteção. Eu vou guardar você dos perigos que há pela frente. Conhecer o nome do Senhor, ter intimidade com Deus, ouvi-lo, isso tudo é proteção para a gente. E parece que a gente vive num mundo de tanta insegurança, e de modo especial a gente que é carioca, né? A gente vive num mundo de tanta insegurança em que a gente pode contar tão pouco com outras proteções, com outras garantias, que poder contar com a proteção do Senhor é o grande consolo do coração da gente. Eu sei que Ele tem a minha vida nas mãos dele. Isso não significa que eu não vou passar por problemas, que eu sou indestrutível, invulnerável. Acorda, rapaz, você é gente, né? Gente quebra, né? Mas significa que Ele guarda a minha vida nas suas mãos, Ele me protege e Ele tem para mim algo que é duradouro, Ele tem para mim algo que é precioso e isso eu não vou perder. Padre Antônio, quer dizer, nesse versículo eu vejo aí um processo. Primeiro Deus
nos promete, nos garante nos livrar. E aí, em seguida, nos proteger, né, dos futuros, dos próximos, daquilo que ele nos livrou, exatamente para que a gente já fique mais atento, para não cair com tanta facilidade naquilo que primeiro ele me livrou. Exato. Livrar significa, de alguma maneira, algo que já aconteceu. Sim. E agora, né, proteger. eu preciso ser livre daquilo. Proteger significa preservar de algo que está lá adiante. O Senhor promete tanto uma coisa quanto outra. Há outros salmos em que se fala assim, né? Ele segura quem estava para cair, ele levanta quem caiu. De todo modo, para ele nunca é tarde demais. Contanto que a gente esteja desejoso de manter a comunhão com ele. Nossa, aí voltamos pela 1000ª vez, porque é importante, vamos guardar isso. Nossa união com Deus é a nossa proteção, é o nosso livramento, é aquilo que nos guarda de entrar em coisas que vão ser perigo e problema. Nossa união com Deus é aquilo que pode nos tirar de situações em que a gente estava empacado, porque não estava unido a Ele quando entrou nelas ou quando deixou elas chegarem. União com Deus, essa expressão ela é tão importante e ela é tão pouco falada. É né? mesmo. Eu acho, né? Ultimamente a gente... Mas união com Deus. Escrever isso em algum lugar para a gente lembrar. Eu estou unido a Deus. Essa é a minha segurança. Mas os homens podem se intrometer até um certo ponto. Chega um ponto em que, se eu estou unido a Deus, o negócio é entre a gente. E nisso os homens não podem se intrometer. O diabo o tempo inteiro tenta se intrometer nisso. Mas enquanto a gente não permite, enquanto a gente cuida da nossa união com Deus como o bem mais precioso, a gente está a salvo. A gente está guardado. Acho que esse é um segredo importante para a gente ter discernimento para as coisas que a gente vai vivendo ao longo do dia. Né? Isso me une a Deus, isso me afasta de Deus. Minha união com Deus está preservada, minha união com Deus está sendo arranhada. Quanta coisa a gente poderia pesar melhor, discernir melhor, se a gente se fizesse essas perguntinhas quando elas estão acontecendo, né? E que maravilha essa palavra que o senhor proclamou agora, eu poder dizer: isso não vai me impedir a minha união com Deus. Que maravilha, num momento terrível, eu poder dizer: olha, você não vai impedir que eu tenha a minha união com Deus. Nossa, libertador, Padre Sim. Antônio. E aí a gente pode dizer isso... Colocar o demônio no lugar dele, Exato. abaixo, onde ele tem que ficar. E os nomes todos das coisas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa abre um diagnóstico médico, né? E aí vem lá um nome de uma doença, um nome esquisito daqueles que doença tem, né? E aí, cara, um cristão que é gente, né? Que recebe uma má notícia, aquilo chega com... Mas aí ele tem um recurso. Ele pode olhar para aquilo e dizer, se não sei o que, não sei o que lá, o nome... Não é tão grande que possa impedir a minha união com Deus. Eu vou viver isso unido a Deus. Eu não vou viver isso sozinho, eu não vou permitir que isso se intrometa entre eu e o Senhor. A minha união com Deus é maior do que isso. E ela vai ser o meu livramento no meio de tudo isso. Amém. Eu acho que é a melhor maneira da gente lidar com as notícias ruins, né? A outra opção é a gente desmoronar debaixo delas, né? Então, se recompôs depois do susto, depois da dor. Isso daqui não é maior do que a minha união com Deus. Isso não vai roubar a minha união com Deus. Eu vou viver esse negócio unido a Deus. E a minha união com o Senhor vai me livrar e vai me proteger. E vamos embora. E vamos lutar. A vida é uma luta, né? Então vamos em frente. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Aqui, quando me invocar, volta, né, ao segundo versículo, né, que nos leva a dizer para o Senhor, né? Exato. Olha, e é tão simples, né? Quando me invocar. Invocar quer dizer chamar. Tem uma música, não lembro de quem é agora a música, mas uma música que a gente, uma época, cantou lá na igreja há muito tempo. Dizia assim, você não precisa saber como orar
Você só precisa saber como chamar esse nome, o nome de Jesus. Algumas pessoas pensam que oração é uma tarefa difícil, né? Complicada. Irmãos, olha, na hora do aperto, as ideias todas vão por água abaixo, elas somem. Mas a gente ainda pode invocar o nome do Senhor, chamar por Ele. E há momentos em que é o bastante chamar pelo nome de Jesus. E aí o Senhor promete, quando me invocar, eu atenderei. Atenderei quer dizer o quê? Pois não, estou aqui. Né? Quando a gente está internado no hospital, né? E aí toca aquela campainhazinha para chamar, né, alguém do corpo de enfermagem, a pessoa chega, pois não, aquilo é atender, né? A pessoa me atendeu. Né? Pois é, o Senhor está dizendo, se você me invocar, eu vou chegar, eu vou atender você, e eu não vou demorar. E eu vou ser o seu socorro, como diz um outro salmo, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Ele atende, ele não deixa a gente chamando em vão. Né? Invoca o Senhor e ele vai atender. Agora, olha que legal, na tribulação eu vou estar com você. Oh, benção. O Senhor não está dizendo, olha, nunca mais você vai ter tribulação. Senhor, peraí, é mesmo? Não. Ele faz promessas, ele não faz enganos. E não é promessa de político, né? É promessa para... nossa, não, é promessa para cumprir. E né? até preparando a gente para esse momento, né, Olha, Padre quando Antônio? a tribulação chegar, lembra que eu tô lá com você. Oh, glória. Quando a tribulação chegar, lembra que ela não vai te encontrar sozinho, eu vou estar lá com você. Como diz outro salmo, né? Aquele que se confia ao Senhor, não teme receber notícias más, seu coração está firme no Senhor. Então, a notícia má chega, mas ela não encontra a gente sozinho. O Senhor está lá com a gente. Então, o Senhor não está dizendo aqui, se você se confia a mim, se você me invoca, você nunca mais vai ter tribulações. Seria uma promessa muito esquisita. Mas ele diz, quando a tribulação chegar, eu vou estar lá com você. Tenha a tribulação o nome que tiver. Se chegar, lembra, eu cheguei antes, eu estou lá do seu lado. Né? E vou livrar você. Mais uma vez, a palavra, novo, né? eu vou te livrar. Eu vou te livrar. E o cobrirei de glória. Uma pessoa coberta de glória é uma pessoa que venceu, né? É uma pessoa que venceu. Eu ontem recebi de novo na igreja uma irmã que fez uma cirurgia por conta de um câncer de mama, né? E a cirurgia, ela tirou uma mama, mas o médico deu para ela a notícia, olha, você não vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, não há nada, não há nenhuma célula, não tem nada, não tem nada. E eu achei, para ela, eu falei, você além de fazer a cirurgia para retirada do tumor, você fez uma plástica, não fez? Ela olhou para ela, não, porque você está com o rosto lindo. Você está bonita, você está... E ela estava toda satisfeita. Ela falou, padre, eu não senti um segundo de dor depois da cirurgia. Nossa. Tem 30 dias que eu fiz a cirurgia, eu não senti um segundo de dor. E ela estava aflita, ela estava natural, estava com medo de como é que a cirurgia ia ser, estava com medo do depois da cirurgia, estava com medo do que ia ser feito. E minha irmã, ou a gente vai entrar nessa com medo, e o medo vai fazer mal até para a sua saúde, ou a gente vai entrar nessa confiando no Senhor e acreditando que Ele vai conduzir você todo o tempo. E aí vai, ontem ela estava voltando, mas coberta de glória. O rosto estava outro, o olhinho brilhando, agradecendo a Deus, porque passou por aquilo que tinha que passar e passou sabendo que não estava sozinha, e passou lutando e venceu. Glória, na linguagem da Bíblia, pode ser aquilo que se dá a uma pessoa que venceu uma batalha. Né? Um guerreiro coberto de glória é um guerreiro vitorioso. Um rei coberto de glória é um rei que volta para a sua terra e que recebe aquelas coroas de louros, né? Porque venceu as batalhas. Mas na Bíblia, glória significa uma outra coisa, que é o Espírito Santo. É isso que eu ia falar com o senhor. A gente poder dizer, hei de livrá-lo e o cobrirei com meu Espírito. Exato. Oh, glória. E cobrirei de glória. Como a Arca da Aliança estava coberta de glória,
como Nossa Senhora foi coberta Ai. da glória de Deus para gerar o nosso Salvador. Uma pessoa coberta de glória é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém. E essa é a grande promessa. Jesus, quando fala da promessa, da vinda do Espírito Santo para os apóstolos, ele fala, vocês vão ver o cumprimento da promessa do Pai. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, né? A gente falou que na Bíblia existem 3.000 promessas de Deus para a gente. Mas quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, ele diz, a promessa. Quer dizer que essa é a melhor de todas, porque é a promessa que garante a nossa união com Deus. É a promessa que garante que nós carregamos dentro de nós o advogado, o defensor, o paráclito. E com ela a gente pode ter todas as outras. Quando se diz no Salmo 90, eu o cobrirei de glória, é uma promessa para todos aqueles que agora fazem parte da nova e eterna aliança. Eu, você, os irmãos que estão com a gente, nós invocamos o nome do Senhor. Agora o nome do Senhor para nós é Jesus. E porque nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos livra, Ele nos salva, e Ele nos enche, Ele nos cobre de glória, Ele nos dá o seu Espírito Santo. É a promessa, a melhor de todas, a maior de todas, e por causa do Espírito Santo vivendo em nós, nós estamos protegidos. Ele é o nosso defensor, como diz a igreja nos hinos ao Espírito Santo. Por causa dele, nós temos união com Deus. O Espírito Santo gera em nós um coração novo, e o nosso coração novo pode sentir o sentimento de Cristo, né? Pode sentir, pode desejar, pode amar o que Deus quer, o que Deus ama. E aí se fecha esse salmo, né? É um salmo que na nova aliança ele tem um significado muito especial. E eu creio que é isso que o Senhor não só promete, como cumpre na vida da gente. Eu encho vocês de glória, eu cubro vocês de glória a cada dia. Às vezes parece que a gente está sendo coberto de problemas, coberto de dificuldades. Não. O Senhor vai levantando a gente, colocando a gente em lugares mais altos e vai cobrindo a gente com a glória do seu Espírito Santo. E com ele, por causa dele, a gente prossegue o nosso caminho. Padre Antônio, o primeiro versículo fala de cobrir com a sombra, né? Sim. E aí agora, nesse final, ele vem então confirmar e completar, cobrir de glória, cobrir com o meu espírito, né? A sombra do Que Altíssimo a sombra é o Espírito Santo, a glória de Deus é o Espírito Santo. São todas imagens do Antigo Testamento para falar dessa misteriosa e dessa poderosa presença de Deus, que em alguns casos era até visível para os israelitas, porque eles viam sobre a Arca da Aliança a glória. Eles viam durante a caminhada no deserto sobre o tabernáculo, a tenda da reunião onde Moisés se encontrava com o Senhor, eles viam a nuvem de glória. Quando Salomão edificou o templo e quando o templo de Jerusalém foi dedicado ao Senhor, a Bíblia diz que os sacerdotes tiveram que sair porque a glória de Deus encheu o templo e eles não conseguiam enxergar mais nada. Mas no Novo Testamento, essa mesma glória chega cobrindo Nossa Senhora para que ela possa dar à luz o Salvador, o Messias. Essa mesma glória cobre o cenáculo, porque vem fogo do céu, vem algo do céu, e os apóstolos são cheios do Espírito Santo, e a igreja é batizada no Espírito Santo, é mergulhada no Espírito Santo. Essa mesma glória de Deus, essa mesma sombra do Altíssimo, cobre cada cristão no dia do seu batismo. E nós somos templos do Espírito Santo, portanto, essa glória enche o templo e a gente não pode deixar ela ir embora. A gente tem que guardá-la como o grande tesouro que a gente carrega dentro. Deixa eu completar. E essa glória nos envolve cada vez que a gente toma a comunhão, né, Padre Antônio? Com certeza. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacrosanto. Quer dizer, é o mistério da Santíssima Trindade. Quando o Espírito Santo se renova, quando a presença dele é alimentada em nós pelo corpo de Cristo, que
é formado em nós e se robustece em nós em cada comunhão, toda a Trindade Santa, né, que nos envolve com a sua vida. Nossa, mãe, é lindo demais. Vamos parar por aqui. Padre Antônio, eu só vou pedir para o senhor falar. Eu fiquei tão encantada com aquela frase. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que é? Ao lema da Que Congregação beleza. das Servas do Espírito Santo, que tem um colégio lá no meio. E as irmãs ensinam para as crianças o lema, e as crianças aprendem, espero que aprendam para o resto da vida, né? O lema que elas repetem na escola, né? Viva o Deus uno e trino em nossos corações e no coração de todas as pessoas. Viva o Deus uno e trino em nossos corações e nos corações de todas as pessoas. Ai, que beleza. Essa é a nossa glória, nossa união com o Senhor. Essa é a nossa glória. Pelo Espírito Santo que, vivendo em nós, faz de nós corpo de Cristo e faz de nós filhos amados do Pai. Oh, bênção, oh, glória. Essa é a nossa proteção e a nossa defesa no bom combate da vida. Então, arruma o escudo e vamos lutar, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. 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 Um abração, Amém. irmãos. Deus abençoe. Abraço, Laura. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos.